Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem um material que, sabe, à primeira vista parece um manual de instruções do leão do imposto. Totalmente. É um compilado de artigos da legislação do ICMS que fala de fiscalização, infrações, penalidades. Mas, assim, olhando de perto, tem o texto da lei, tem anotações, exemplos de provas. E tudo isso conta uma história, né? Exato! Uma história fascinante sobre poder, regras e, claro, consequências. Exatamente. O nosso objetivo aqui é traduzir esse juridiquês todo para o bom e velho português. Sabe? Vamos mergulhar nas táticas, nas estratégias, tanto do fisco quanto, bom, dos contribuintes. No fundo, a gente está falando das regras de um jogo muito sério. Um jogo que define como o Estado vigia as empresas e o que acontece quando alguém pisa fora da linha. Perfeito? Então vamos começar pelo começo. Quem exatamente está na mira dessa fiscalização? É só para as grandes empresas ou o alcance é maior? Olha, o material já abre com uma demonstração de força. O artigo 49 diz que a fiscalização da Secretaria da Fazenda, Cefaz, ela alcança todos. Todos mesmo. E o que me chamou a atenção é que isso inclui até quem, em tese, não paga o imposto, tipo entidades com imunidade ou isenção. Ninguém fica de fora do radar. E essa abrangência total, ela é a espinha dorsal do sistema? A ideia não é só cobrar de quem deve, sabe? Aham. É garantir que toda a cadeia de operações seja transparente. É como o Estado verifica se quem diz ter um benefício fiscal, uma isenção, por exemplo, se essa pessoa realmente cumpre todas as regras para merecer isso. É uma questão de integridade, então. Exato. Não só de arrecadação. Faz sentido. E como essa autoridade toda se manifesta no mundo real, digamos, numa rodovia? O material fala das paradas obrigatórias nos postos fiscais, as famosas blitz. Certo. Mas parece que não é todo mundo que precisa parar, né? Não. E a distinção é muito prática. Veículos de carga, tipo caminhões, carretas, esses têm que parar sempre. Não importa se estão cheios de mercadoria ou completamente vazios. Sempre. A ordem é a parar. Já para outros veículos, como um carro de passeio, a regra muda. A parada só é obrigatória se eles estiverem, assim, visivelmente transportando mercadorias. Ah, então é por isso que uma das questões de prova no material apontavam o veículo de passeio com mudança familiar como o único caso que não exigia parada. Exatamente. A lei presume que é um transporte pessoal, não comercial. Isso é um detalhe sutil, mas que na prática, nossa, faz toda a diferença. E a autoridade dos auditores fiscais não para por aí, não. A lei dá a eles ferramentas bem sérias. Se um fiscal encontrar resistência ou for desacatado, ele pode requisitar força policial na hora. Na hora? Na hora. E o detalhe crucial aqui é que a situação nem precisa ser um crime formal, uma contravenção. O simples fato de impedir o trabalho do fiscal já é o suficiente para chamar a polícia. E tem mais um ponto que me deixou impressionada. O parágrafo 4º do mesmo artigo. Ele concede aos auditores o direito a porte de arma para defesa pessoal. Sim. Isso diz muito sobre o ambiente em que eles às vezes precisam trabalhar, né? Mostra que o buraco é bem mais embaixo. Sem dúvida. É o reconhecimento legal de que a fiscalização pode ser uma atividade de alto risco, envolvendo interesses financeiros enormes e, por vezes, reações bem hostis. Essa autoridade toda me faz pensar no lado humano da coisa. O que leva um empresário a bater o pé e dizer, você não vai ver meus livros? É desespero, é arrogância? E como a lei lida com essa afronta direta? A lei, no artigo 50, ela é bem metódica. Ela quebra essa afronta em 3 categorias. A desobediência é simplesmente ignorar uma ordem legal. Certo? O embaraço é mais sutil. É quando o contribuinte se recusa a mostrar livros e documentos sem uma boa razão. E a resistência é a barreira física mesmo, impedir o fiscal de entrar na empresa ou num depósito. E imagino que as consequências para qualquer uma dessas atitudes não sejam leves. Nem um pouco. Além de chamar a polícia, como a gente já falou, o fiscal pode lacrar móveis, arquivos, depósitos, basicamente qualquer lugar onde ele suspeite que haja provas. Nossa. E se a recusa persistir, ele pode pedir uma ordem judicial para forçar a exibição dos documentos. Na prática, sabe, resistir não impede a fiscalização. Só piora. Só a transforma de um procedimento padrão numa operação muito mais severa e com consequências legais bem piores para o contribuinte.
Ok, então a fiscalização tem muito poder, muita autoridade. Mas como ela vai além de simplesmente pedir documentos? Como o fisco de fato descobre que uma empresa está vendendo por fora, se os livros oficiais parecem estar em ordem? Imagino que exista um método mais investigativo, certo? Com certeza. E essa ferramenta investigativa é o levantamento fiscal, previsto lá no artigo 52. É aqui que o trabalho do auditor se parece muito com o de um detetive. Ah, é? Sim, porque a lei permite que ele use qualquer meio indiciário. Isso é quase uma carta branca para investigar. O que significa na prática? Significa que o fiscal não depende só da confissão na empresa, ou seja, dos livros contábeis dela. Ele pode, por exemplo, analisar o consumo de energia da fábrica para ver se bate com a produção declarada. Poxa! Pode verificar quantas embalagens a empresa comprou e comparar com o número de produtos vendidos. Pode cruzar dados, olhar a média de faturamento do setor. Enfim, qualquer pista serve para construir um caso e provar que o movimento real foi maior que o declarado. Uau, é uma verdadeira perícia financeira. E quando essa perícia encontra uma diferença, um valor que foi vendido, mas não declarado, aí a coisa fica feia. O material que a gente tem exemplos ótimos sobre como o imposto sobre essa diferença é calculado. E parece que a regra não é nada amigável. Não é mesmo. A lógica não é apenas cobrar o imposto que faltou. É, é uma punição disfarçada de cálculo. Existem dois cenários principais. O primeiro, no artigo 52, parágrafo 3º, é para a empresa que vende um tipo de produto só ou produtos com a mesma alíquota. E nesse caso a conta é salgada. O imposto sobre a diferença é calculado usando a maior alíquota que esteve em vigor durante o período. O exemplo 154 do nosso material é cristalino. É perfeito? O fiscal encontrou uma diferença de R$ 200 mil. A alíquota do produto variou entre 18% e 25% no período. Adivinha qual eles usam? A de 25%, claro. Exato, o que gera R$ 50 mil de imposto. É exatamente essa a lógica punitiva. O fisco diz basicamente, se você não me deu os dados corretos para calcular, eu vou usar a presunção mais desfavorável possível contra você. Isso transforma a contabilidade, que é uma obrigação, numa verdadeira linha de defesa para a empresa. E qual é o segundo cenário? Quando a empresa vende vários produtos diferentes, com alíquotas diferentes. Aí a abordagem muda um pouco conforme o parágrafo 4º. Em vez da maior alíquota, o fisco calcula a média das alíquotas de todos os produtos que a empresa vende. A média. E o material traz um exemplo ótimo, com um nome famoso, o do jogador Paulo Guerreiro. A empresa dele teve uma diferença apurada de R$ 1 milhão e vendia 5 produtos, com alíquotas de 10%, 12%, 13%, 15% e 20%. A conta é direta. Soma tudo e divide por 5, o que dá uma média de 14%. Aplicando essa média sobre R$ 1 milhão de diferença, o imposto devido fica em 140 mil. Fica claro que, seja pela maior alíquota ou pela média, a mensagem da lei é: mantenha seus registros em ordem. Ou nós faremos a conta por você. E você não vai gostar do resultado. Exatamente. A precisão contábil deixa de ser burocracia e vira estratégia de sobrevivência. Certo. Então, o cálculo pode ser brutal. Mas e as consequências imediatas, no calor do momento? Vamos imaginar uma cena de filme, uma perseguição na estrada, um caminhão é parado e a carga está sem nota fiscal. O que acontece ali na hora? A lei tem uma resposta imediata para isso, que é a retenção de mercadorias, prevista no artigo 60. É o poder do Estado de, na prática, confiscar a carga ali mesmo. Na hora. Na hora, seja por falta de documento, por documento falso, ou se a carga estiver em um lugar que não bate com o que está escrito na nota. E tem um conceito no material que eu achei fascinante, a integração dolosa. Pelo que eu entendi, não adianta o motorista ligar para o escritório e pedir para mandarem a nota fiscal correta depois que já foi pego. Exatamente. A lei considera que a infração já aconteceu. A mercadoria foi introduzida de forma fraudulenta no comércio. Tentar corrigir depois é como, sei lá, tentar desroubar um banco depois que o alarme já tocou. Não funciona. Não funciona. A multa vai ser aplicada de qualquer jeito. E o material traz um detalhe logístico curioso. E se na hora de reter a mercadoria, o depósito do fisco estiver lotado?
O auditor deixa R$ 1 milhão em eletrônicos na beira da estrada. A lei é pragmática. O exemplo 156 mostra que o auditor tem 3 saídas. Ele pode entregar a mercadoria para a polícia guardar, deixar com uma pessoa de confiança ou, e essa é a parte mais surpreendente, O quê? nomear o próprio infrator como depositário fiel. Ele fica responsável por guardar a mercadoria que foi apreendida dele mesmo. Que ironia! Ok, você cometeu a infração, agora tome conta da prova do crime pra mim. Pois é, E o tempo é um fator crítico, certo? Especialmente para certos tipos de mercadoria. crucial. O prazo geral para uma mercadoria retida ser considerada abandonada pelo dono é de 30 dias. Mas se forem produtos perecíveis, tipo alimentos, esse prazo despenca para apenas 48 horas. Só isso? Só. Passou disso, a mercadoria é doada para instituições de caridade. Reter a mercadoria já é uma dor de cabeça enorme, mas lendo o material encontrei algo que soa quase como a pena de morte para uma empresa. O tal do regime especial de fiscalização. Isso parece ser um outro nível de problema. E o artigo 55 deixa claro que isso não é para qualquer deslize. É a resposta do fisco para infratores contumazes, sabe? Aham. A gente está falando de empresas que deixam de pagar o ICMS por mais de 3 meses seguidos, que são pegas emitindo notas frias repetidamente ou que simplesmente ignoram a obrigação de enviar seus arquivos digitais para o fisco. É a lista negra do ICMS, então. E o que acontece quando uma empresa entra nesse regime? A vida dela vira um inferno fiscal, como detalha o artigo 56. As medidas são extremamente rigorosas e podem ser aplicadas juntas ou separadamente. A empresa pode ser obrigada a pagar o ICMS a cada operação, diariamente, o que, destrói qualquer fluxo de caixa. Nossa. Pode ser colocada sob vigilância constante, com fiscais de plantão dentro do estabelecimento, monitorando tudo. E talvez o golpe mais duro: a empresa perde todos os benefícios fiscais que tiver. Todos? Todos. É a forma que o Estado tem de dizer: já que você não joga pelas regras, agora vai jogar por regras muito, muito mais duras. É para colocar nos eixos ou tirar do jogo. Vimos as punições, multas, esse regime especial terrível. Mas o que o fisco não pode fazer? O material tinha uma pegadinha de concurso sobre isso. Sim, um detalhe importante. Embora pareça uma consequência lógica, a interdição do estabelecimento, ou seja, fechar a empresa, não é uma penalidade prevista nesta lei específica do ICMS. Ah, interessante. É uma pergunta clássica para pegar o candidato desatento. Mas não é só punição, certo? A lei oferece alguma saída e se a pessoa cometeu um erro, se arrependeu e quer consertar as coisas antes que o auditor bata na porta? Sim, existe uma porta de saída, mas a janela de tempo é minúscula. É a denúncia espontânea do artigo 62. Se o contribuinte, por conta própria, informa a infração, paga o imposto que devia, com juros e correção, tudo isso antes de qualquer ação do fisco? O timing é tudo. É tudo. Se ele fizer isso, a responsabilidade pela infração é perdoada. Ele paga o que deve, mas se livra da multa. O exemplo 159 no material é uma pequena tragédia sobre isso. Uma empresa sonega é imposto em julho. No dia 3 de agosto, o dono se arrepende. Mas nesse mesmo dia, um auditor chega e entrega o termo de início de fiscalização. Aí complicou. A empresa corre e paga tudo no dia 5. Foi tarde demais, não foi? Tarde demais. A cena é quase de filme. O dono correndo para regularizar, mas o fiscal já tinha iniciado o procedimento. Como o pagamento e a confissão vieram depois da notificação, a denúncia não é mais espontânea. Puxa vida. A empresa pagou o imposto, ótimo, mas ainda vai ser autuada e vai ter que pagar a multa pela infração. A janela de oportunidade se fechou. E para quem perdeu essa janela, para quem já foi autuado, resta apenas pagar a multa cheia e chorar. Não necessariamente. A lei cria um sistema de incentivos para quem quer quitar o débito. Uma espécie de programa de descontos por bom comportamento. O artigo 65 estabelece uma escala de redução de multas. Quanto mais rápido você paga... Maior o desconto. Exato. E como funciona essa escala? Se o contribuinte pagar a dívida em até 30 dias depois de ser autuado, ele ganha um belo desconto de 70% na multa. 70%? É bastante. Se ele decidir brigar, recorrer e perder na primeira instância, mas pagar logo depois, o desconto já cai para 60%. E assim por diante.
O desconto vai diminuindo conforme o processo avança, chegando a apenas 30% se ele esperar até o último segundo antes da cobrança ir para a justiça. A mensagem é clara, o seu tempo de teimosia custa dinheiro. Muito dinheiro. E se o valor for muito alto para pagar de uma vez? Existe a opção de parcelar? Sim, o artigo 66 permite o parcelamento. Mas há um detalhe crucial. O simples ato de pedir o parcelamento é um reconhecimento formal e definitivo da dívida. Ah, Não dá para pedir para parcelar em 48 vezes e, ao mesmo tempo, continuar discutindo se a dívida existe. Ao pedir para parcelar, o debate acaba. imagino que aqui também agir rápido traz vantagens. Com certeza. A tabela no material mostra isso. Se o contribuinte abre mão da defesa e pede o parcelamento logo de cara, consegue pagar em até 48 vezes e ainda tem 40% de redução na multa. Agora, se ele for teimoso, recorrer de tudo e só pedir o parcelamento depois da decisão final, o prazo cai para no máximo 24 meses e o desconto é de só 20%. Todo o sistema é desenhado para incentivar a resolução rápida do conflito. Exato! Passamos então pela vastidão do poder de fiscalização, vimos como o fisco age como um detetive para encontrar discrepâncias, detalhamos as consequências duras, como a retenção de bens, o regime especial, e por fim exploramos os caminhos, ainda que estreitos, para mitigar as penalidades. O sistema é, sem dúvida, complexo. Uma teia de regras desenhada para fechar o cerco à sonegação. Mas ao olhar para essa estrutura toda, uma questão maior me vem à mente, sabe? Qual? A gente viu a lógica por trás de cálculos punitivos, dos descontos para pagamento rápido, tudo em nome da justiça fiscal. Mas isso me faz pensar no equilíbrio. Para uma pequena empresa, um negócio de família que está tentando operar corretamente, até que ponto a própria complexidade desse sistema não se torna uma barreira? Faz sentido. Vontade de cumprir as obrigações.